Olá, como você está? Meu nome é Flávia Perdigão e este é o Mulher Real, um programa feito para você, mulher do dia a dia, que quer crescer e se desenvolver em Cristo. Você já teve medo? Já se sentiu que Deus te direcionava para um determinado propósito e faltou coragem? É sobre isso que falaremos no programa que está começando agora, não saia daí! O medo é uma característica que a maioria de nós carrega consigo e, vez ou outra, ele vem ainda mais forte, tentando nos fazer parar. Ser forte e corajoso é uma ordem que o Senhor deu a Josué e também se estende a nós. Ele diz: o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que ande. Saber que o Deus que conhece todas as nossas limitações e fragilidades acredita em nós e nos capacita para seguir em frente deveria ser o suficiente para vivermos cheios de coragem. Mas o que significa realmente ser corajoso? A minha convidada de hoje entende bem sobre esse assunto. A pastora Débora Alves vai dividir conosco hoje um pouco da sua trajetória. Débora, Lola, mais conhecida como Lola, não é verdade? Intimidade, né, Flávia? Lola, já ninguém me conhece mais por Débora. Não. Até assusta, né, na hora que fala Débora. Então vamos lá, Lola. Mas falar hoje sobre coragem, tantos desafios, tantas questões internas e externas, algo que está acontecendo no mundo, e tudo vai implicando para que a gente muitas vezes venha parar. Mas eu gostaria que a gente falasse realmente no início aí desse ato, atitude de coragem que foi um pouco da sua história, né? Exatamente. Então conta um pouquinho para a gente. Então, eu sou suspeita para falar desse assunto, Flávia, porque eu amo falar de coragem. Sim. E eu acho assim, eu gosto de gente corajosa. E a minha história, para quem não me conhece, eu sou uruguaia, eu vim do Uruguai há quase 8 anos atrás. Sim. E no meu caso foi por uma direção específica de Deus. Sim. Eu estava, vou resumir que a história é um pouquinho longa, mas no ano de 2012 foi um ano muito difícil para mim, foi um ano onde todas as coisas entre aspas, deram errado na minha vida, né? Todas as coisas que eu planejava, tudo que eu projetava não deu certo. E aí eu me vi num momento da minha vida onde eu fiz aquela oração que eu acredito que todo cristão deve fazer, que é a oração de: Senhor, qual é a sua vontade? Amém. Porque o que o Senhor mandar eu vou fazer. Gente, é uma oração arriscada. Já tem que ter coragem para fazer essa oração. E eu lembro que eu fiz essa oração e o Espírito Santo me respondeu, era desse jeito que eu te queria. Olha. E justamente o meu testemunho fala para aquelas pessoas que de fato tiveram seus planos derrubados. É que nem o castelo de areia, quando vem a onda de água derruba tudo. Foi assim que eu me senti. E aí nesse ano de 2012, Deus começou a colocar no meu coração um desejo de fazer um seminário de teologia. Olha. Porém eu nem conhecia em Belo Horizonte, nem conhecia Lagoinha, não conhecia nada. Né? E eu comecei a procurar um seminário de teologia na cidade de Panamá, porque eu tinha um convite para morar lá. Sim. Então, nisso que eu procurava o seminário lá, como eu estava também numa fase muito difícil emocionalmente, eu comecei a assistir, alguém mandou para mim uma pregação do pastor André Valadão na Lagoinha. Sim. Eu descobri que existia a Lagoinha. Sim. Depois comecei a ouvir o pastor Lucinho e ouvi o pastor Márcio. E aí eu descobri, olha aqui a coincidência, eu descobri que existia a Rede Super. Olha aí, e quem ia imaginar, né? E eu me lembro que eu assisti vários programas e dentre esses programas, eu lembro que alguns testemunhos de algumas pessoas me impactaram. E a maioria dos testemunhos que mexiam comigo, eles falavam uma frase: quando eu fiz carisma, minha vida mudou. Olha. Aí, gente, eu fui e falei: que raios de carisma é esse? Que é isso? Aí eu fui para aquele que sabe quase todas as coisas, que é o Google. Entendi. Né? Porque o Espírito Santo sabe todas. Isso. Eu fui pro Google, digitei carisma e apareceu Seminário Teológico Carisma. Na hora que apareceu isso, e eu procurando seminário, porque Deus já estava colocando no meu coração, eu olhei pro computador, literalmente olhei e falei: não. Deus falou sim. Eu falei: não. Deus falou sim, eu falei assim: Deus, não tem como. Eu não tenho dinheiro, eu nunca pisei nesse lugar, eu não conheço ninguém, não tem como eu ir. E Deus falou assim comigo: você não disse que o que eu mandasse você faria?
Quase que eu falei, Deus, vamos conversar de novo. Mas foi basicamente isso, e Deus, assim, começou a queimar no meu coração que eu tinha que estar em Belo Horizonte. Para resumir a história, bem resumida, Flávia, em poucos meses, eu estava em Belo Horizonte, eu vim parar em BH com uma mala, R$500 e uma palavra. Essa é a minha frase sempre, né? Uma mala, R$500 e uma palavra, exatamente. Eu vim para BH por uma direção, aí tem gente que me pergunta, Lola, do que você precisava para estar lá? Uma palavra. Porque quando Deus libera uma palavra, eu sempre falo, Ele se encarrega de respaldar, de trazer à existência o que é necessário. E eu tive essa palavra e eu vim, eu não conhecia ninguém praticamente, tinha alguns contatos para saber a respeito do seminário e vim parar. E Deus é tão maravilhoso, que eu falo que a quantidade de habitantes do meu país é a quantidade de habitantes de BH. E Deus me colocou exatamente uma quadra do Carisma para fazer esses 2 anos. E mal sabia eu o que Deus tinha para mim. Só que, no momento, eu só tinha uma coisa na minha cabeça. Eu preciso fazer o que Deus está falando. Muito forte, Lola. E é uma loucura, sabe? Eu estava pensando hoje, antes de vir para a gravação, e eu estava lembrando uma frase que duas frases me impactaram nesse processo de ter que ter essa coragem, porque a coragem, ela não anula o medo. Né? Isso eu acho importante que a nossa audiência saiba, que a coragem, ela não anula o medo. A gente pode sentir medo. O problema é quando o medo me para. Né? Então, coragem é quando você mesmo com medo vai mesmo assim. Isso aí. Eu vou por muitos lugares ministrando, às vezes as pessoas me falam, como é que eu faço para viver meu chamado se eu tenho medo? E eu respondo o seguinte, você não vence o medo para cumprir o chamado, você cumpre o chamado e o medo some. Isso aí. Né? Então, a coragem é isso, é você enfrentar. E eu me lembro 2 frases que me marcaram nesse processo para eu vir para Belo Horizonte, e uma foi, se te incomoda ao ponto de reclamar, não te incomoda ao ponto de mudar. Isso aí. Porque se realmente te incomodasse, você não reclamava, você mudava. Isso é verdade. E quando a gente entende que a realidade que nós estamos vivendo já não dá mais, é quando a gente pensa assim, o que eu tenho a perder? Eu preciso tomar uma atitude para mudar essa realidade. E foi isso que aconteceu comigo. E a segunda frase foi uma frase que meu pastor lá do Uruguai sempre pregava, sempre, e eu cito com prazer essa frase que ele falava que era correr riscos é a probabilidade de algo dar certo ou dar errado, mas pior do que dar errado é não correr risco nenhum. Isso é verdade. Então, assim, foi assim que eu vim parar em Belo Horizonte, fiz os 2 anos de Carisma, me formei no Carisma, foi um divisor de águas para a minha vida, foi assim, tremendo, e mal sabia eu que os planos de Deus iam além de me formar no Carisma, né? Hoje eu sou uma das professoras do seminário de teologia. Eu achava que eu ia voltar para o Uruguai e Deus mandou eu ficar. E Deus é tão bom que eu casei, Flávia. Olha que beleza. Pensa, completa. Ser corajoso é muito bom. Você vive milagre. Milagre. Milagre, eu falo assim, Deus amplia aquilo que Ele quer fazer. Deus, se Ele fosse mostrar tudo o que ia acontecer, pode ser que a gente ia ver coisas muito boas e tal, mas eu ia falar assim, não vou dar conta de vivenciar isso tudo. E Ele precisa também de uma palavra, uma atitude nossa. Esses dias eu estava conversando isso, precisa do seu sim também. Você também tem que ter essa postura de querer viver algo. E eu acho interessante, Flávia, que também eu vejo que Deus, ele é muito estrategista, né, com a gente. Ele sabe o que Ele mostra e quais são as direções. Com certeza. E eu acredito que a coragem, ela também está pautada na confiança de quem está dando a ordem. Porque para eu ser corajoso, vamos falar o inverso. Por que eu não tenho coragem? Muitas vezes a coragem, ela é a carência de confiança em quem está dando a direção. Então, se eu não acredito naquilo que Deus está falando para mim, se Deus está falando para eu ir, Lola, mas você não sabe para onde você está pisando. Todo mundo já ouviu algum dia ou já assistiu essa frase na internet, né, nas redes sociais, falando o quê? Que fé é você colocar o pé e Deus coloca depois o chão, né? Isso. Então, assim, se eu não tenho confiança em quem está pautando, né, falando a direção, então o meu problema não está em se eu tenho medo ou sou corajoso, o problema está em se eu confio no caráter de quem está falando. Então, quando Deus falou, a gente tem que crer que Deus está falando, o que Ele está fazendo. E Deus é tão estrategista que Ele vai te falar aquilo que te move. Eu gosto muito de lembrar dos 12 espias, né? E até eu me lembro que no outro programa que nós estivemos, falamos um pouquinho
pouquinho sobre eles, mas num outro ponto. Mas eu acho interessante que quando Deus fala para o povo que haveria uma terra que mana leite e mel, em nenhum momento ele falou de quem estava nessa terra. Né? Então, eu vejo bondade na ocultação. Deus não fala o que vai te paralisar. Deus fala o que te move. Então, a gente, para ser corajoso, a gente precisa ouvir o que Deus estava falando. Tá? Como é que vai ser? Mas vai ter obstáculo? Vai ser assim? Vai ser quem mais? Deus tem horas que não vai te mostrar. Nossa, se eu soubesse o que eu ia passar nesse tempo, pararará. Se Deus te mostrasse que você ia passar para o seu próprio crescimento e maturidade, você talvez nem sairia do lugar. Isso aí. Então Deus vai mostrar aquilo que te move, aquilo que te motiva. Ele vai ocultar muitas vezes o que te paralisa para que você tenha coragem de viver o que Ele tem para você. Então, foi isso que Deus fez comigo. Se eu soubesse como é que ia ser. Porque, detalhe, a coragem não foi só ter que largar país, ter que largar família, porque vamos contar aqui, largar família, largar cultura. Sim, cultura. Você fazer um chimarrão aqui, todo mundo falar que nojo, né? E não ter uma pessoa para falar assim, ai, que legal, né? Amigos, igreja, tudo. Língua. Tinha dias que eu tava assim, meu Deus, eu quero alguém que fale espanhol. Né? Não é só tudo isso, né? Mas a gente entender que Deus ele tem os planos melhores para nós. E eu me lembro que quando eu cheguei aqui, o maior desafio não foi esse. O maior desafio foi Deus falar comigo, com o meu diploma pronto, com a minha carteira de trabalho feita. Por quê? Porque eu tinha que me manter aqui. Eu não tinha dinheiro guardado, eu não tinha um pai e mãe que pudessem me manter com dinheiro, eu não tinha nada disso. Então Deus falar comigo, não. Eu falar, não o quê? E Deus falar comigo, você vai ficar por conta do seminário, porque eu te chamei para isso. Olha. E eu tentar discutir com Deus. Eu acho engraçada a criação querendo falar com o Criador, né? Alguma coisa do tipo assim, deixa eu te explicar, Deus. Você não tá entendendo. Exatamente, foi isso que eu tentei ter uma DR com Deus, né? Uma discussão aí de relacionamento. E eu lembro que eu falei com Deus, eu não tenho como. E Deus falou comigo, você vai se dedicar ao seminário. Eu já, revoltado, falei, então o Senhor paga minhas contas. Então, Flávia, eu estava falando que Deus falou comigo que era para eu ficar por conta do seminário. E que Deus iria, eu até tive aquela discussão, Deus, então você paga minhas contas. Sim. E Deus falou comigo, ok. E naquele momento, assim, né, quando Deus fala isso, você fala, como que vai ser? Porque só para explicar, eu não tinha cartão de débito por ser estrangeira, toda aquela burocracia, muito menos de crédito. Então, assim, ou Deus ele fazia ou ele fazia. Sim. E eu lembro, assim, que eu posso falar, foram momentos onde eu iniciei das experiências mais extraordinárias de ver milagres de Deus. Eu lembro que, assim, acabava a pasta de dente, não era nem que eu não tinha o dinheiro para comprar, mas acabava a pasta de dente, 5 minutos depois, alguém batia na minha porta, uma menina do seminário, ai amiga, fui no centro, tinha um kit de enxágue bucal com pasta, eu comprei um para você e um para mim. Olha só. E eu olhava aquilo e falei, gente, por que ninguém me falou que viver da fé era assim? Né? Que era milagre traz milagre, e eu lembro que eu fui vivendo todas essas experiências com Deus, todo mês eu não sabia como, mas eu não tinha uma dívida. Eu tinha todas as contas pagas, eu tinha para mim e para outras pessoas. Eu podia sempre estar abençoando, fazendo almoço, né? Ajudando alguns alunos do seminário, enfim. E Deus foi maravilhoso nesse tempo. Eu criei, eu vi, eu experimentei. Eu poderia ficar programas e programas falando sobre isso, porque eu acho que a coragem justamente é quando você confia no caráter de Deus. A confiança. E exatamente, você se move, você não teme o que está para vir, porque você sabe que Deus está com você e Ele mandou. Eu estava pensando, Flávia, que eu amo falar sobre coragem, né? E uma das definições de coragem que eu gosto de dar, eu sempre dou definições do dicionário, mas eu inventei uma minha mesmo, não é Aurélio, é by Lola mesmo. E eu falo que para mim coragem é não ter tempo para dar desculpas. Amém. Eu acredito que todas as pessoas que elas tomam uma atitude respeito a algo, elas teriam uma desculpa plausível para dar. Elas teriam uma justificativa válida para dar. Muitas pessoas não fazem o que tem que fazer, não empreendem o que tem que empreender, não se movem de onde estão para onde tem que ir, porque elas têm uma justificativa válida. E no fundo, todo mundo tem uma justificativa válida. Todo mundo tem. Eu falo assim que quando nós olhamos para homens da Bíblia, todos os homens que nós podemos ver coragem, eles tinham uma justificativa válida. Vou citar 3 aqui, rapidamente, só para as pessoas observarem. Por exemplo, Davi tinha uma justificativa válida, na verdade várias.
Ele poderia dizer, eu não sou o perfil, nem a armadura cabe em mim. Sim. Né? Um exército de Israel estava com medo do gigante. Ele poderia falar uma série de coisas. E ainda mais, ele poderia dizer o seguinte, a pessoa que mais deveria confiar em mim e acreditar que é Saul, porque não está tendo ninguém com coragem, e o único que quer isso sou eu, ele não está acreditando em mim. Então, ele teria muitas justificativas para não ir. Mas o que ele fez? Ele não teve justificativa. Ele não teve desculpa, ele foi. Outro exemplo, Josué. Você quer ver uma desculpa, uma justificativa de Josué? Como é que eu fico no lugar de um cara que é top? Porque Moisés era top. Então, sabe quando você tem que assumir o lugar de alguém que é muito Nunca vou bom? dar conta. Exatamente. Ele poderia dizer, não vou. Por quê? Porque é Moisés, mas ele foi. Por quê? Porque Deus, o que ele vai dizer com ele? Assim como estive com Moisés, estarei contigo. Outro exemplo, Caleb. Sim. Caleb, ele poderia falar assim, tô velho demais. Né? Já passou meu tempo. Já passou. Já era. Deixa os outros virem. Mas o que ele diz? Eu tenho a mesma força que anos atrás e eu vou tomar esse monte que Deus me deu. Então, assim, muitas pessoas, elas podem ter uma desculpa plausível para dar. Pessoas que estão nos assistindo nesse exato momento podem dizer assim, mas eu não fiz, eu não vou, eu não obedeci à direção de Deus, porque você precisa entender que eu estou passando por isso. Na verdade, eu não preciso entender nada, entendeu? É você que precisa deixar de lado a justificativa e começar a viver aquilo que Deus tem para você. Eu até citei, trouxe aqui uma frase que eu gosto do John Maxwell, que ele diz assim, liderança é assumir responsabilidades enquanto outros inventam justificativas. Então, tem muita gente inventando justificativa e dizendo que, não tem como, não sei como fazer, mas coragem é justamente passar por cima de tudo isso e falar, eu vou. O que eu tenho a perder? Eu acho engraçado, gente, Flávia, que já está na lama, está passando por uma situação terrível e não tem coragem de fazer algo ousado. A pergunta é, você tem o que para perder? A pessoa quer perder a lama que ela tá? E acomoda, né? Acomoda, zona de conforto. O desconhecido gera medo. Gera. Né? O desconhecido gera medo. Mas ficar onde você está não vai mudar. Entendeu? E muita gente hoje, em todas as áreas da vida, não é só ministerial, né? A gente tá falando aqui, dando um exemplo, né? Mas, às vezes, passou por algo na vida sentimental, ou teve alguma coisa, não sei, área familiar, financeira, que seja. Tudo é mais fácil você ficar acomodado, mais fácil. Só que nunca vai viver um novo se você não der agir. um passo, se não mudar. E interessante, porque eu tive uma decepção amorosa também. Né? Quando eu vim para o Brasil, eu tinha passado por uma situação, tinha ficado noiva, o noivado acabou. Aqueles negócios que acontecem com todo mundo, né, gente? E eu lembro que eu nem queria saber de gente nessa área, exatamente. E quando eu estava no Carisma, assim, foi aí que nós nos conhecemos com meu esposo. Eu brincava, né, que eu nem ia achar marido aqui, que as meninas tudo maravilhosa, magra, de salto agulha. E eu falava assim, vou morrer decapitada pelo evangelho, deixa eu viver para o Senhor, né? Sim. E foi aqui que eu casei, que Deus tinha um plano maravilhoso para mim. E um dia desses alguém me perguntou, falou assim comigo, Lola, se você tivesse hoje a oportunidade de escolher viver do que você quisesse, escolher a vida que você quisesse, o que você viveria? E eu respondi exatamente o que eu vivo hoje. É difícil nós ouvirmos pessoas hoje dizendo, eu sou feliz como eu estou. É verdade. Eu sou feliz com a vida que eu vivo. Mas eu posso dizer, Flávia, com todas as palavras, que eu sou feliz com a vida que eu vivo. Por quê? Porque eu entendo que eu vivo o propósito de Deus. Não existe lugar de maior plenitude do que o propósito de Deus. Agora, fato é, para viver o propósito, você tem que ser corajoso. E existe renúncia, existe tem que abrir mão, exatamente. Propostas tem o tempo inteiro. O tempo todo. Entendeu? Mas nem toda proposta tem propósito. Isso. Eu me lembro que, para algumas pessoas, a maior coragem talvez seja largar seu país, sua cultura, enfim. Mas eu me lembro que próximo à data de eu vir para Belo Horizonte, vieram inúmeras propostas nas áreas que eu queria. Eu sou formada em comunicação e vieram propostas de vir empresários e falar para mim assim, o que você precisa para a gente colocar a agência que você quer aqui na cidade para você não ir embora. Olha só. Entendeu? Então, a coragem não só de ir,
mas a coragem de dizer não quando precisa. Sim. Né? A coragem de abrir mão do que precisa abrir mão. A coragem de renunciar àquilo que precisa renunciar. E eu falo um negócio, Flávia, é maravilhoso. É maravilhoso a gente ser corajoso quando a nossa coragem não está pautada só em fazer. Eu quero fazer, porque hoje a gente está no tempo de fazer. Mas é quando é pautado numa palavra de Deus. E até não ser pautada no sentimentalismo, né? Exato. Emoções. Às vezes a pessoa se autodenomina corajoso, mas está agindo na sua... Inconsequente, muitas vezes, almático. Isso. Né? Sem propósito. Sim. E estar no lugar onde Deus quer que você esteja, que seja profissional, ministerial, tudo, e quando a gente está falando numa totalidade, te traz essa alegria, essa gratidão, independente se você tem circunstâncias, porque sempre vai ter obstáculo, sempre vai ter dificuldade, Sim. mas você tem certeza onde você está, e isso te prepara até para as próprias renúncias que você tem que fazer. E uma coisa clara, Flávia, não tem como viver as promessas de Deus sem ser corajoso. Isso. Né? Não tem, não. O que Deus falou com Abraão? Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. Né? Eu me identifico muito, né? Sai da tua terra, tudo, né? Da parentela, da casa do seu pai, entendi. Sabe qual foi a única diferença com Abraão? Que comigo, pelo menos, Deus falou pra onde? Com Abraão, ele diz, vai ao lugar que eu te mostrarei. Então, do, tipo vou te assim, mostrar. Tipo assim... Vamos indo, vamos ver se você confia ao ponto de mesmo não sabendo para onde, você saber que eu tô perto e que é o que basta. Gente, é muita dependência, né? A gente lê, relê, fala, dá exemplo, mas quando você traz isso para dentro do seu coração, você começa a colocar essa palavra dentro das áreas da sua vida, aí você tem que realmente agir com coragem e confiar no caráter de Deus. Exato. Porque se ele falou que vai te direcionar, não importa qual lugar que ele vai te direcionar. Exatamente. Ele vai fazer, ele vai abrir as portas, ele vai mover quem ele for. Eu poderia falar muitos testemunhos, mas eu já vivi experiências de provisão financeira, já vivi experiências, de portas se abrindo no quesito ministerial, propósitos, né? Eu já tinha palavra de Deus em muitas áreas, tanto na área da música, como nós servimos, quanto na área do pastoreio, do ensino. Tantos sonhos de Deus, né, na minha vida, enfim. Eu já vivi, me lembro de momentos onde eu não tinha quase recurso para pagar o aluguel, sendo aluna. E Deus mandar pessoas de outro país com o recurso e Deus falar comigo, quando eu falo alguma coisa, nem que eu tenha que trazer de outro país para fazer cumprir a minha palavra, eu faço. Amém. E Deus fazer, sabe? Minha passagem, quando eu vim para Belo Horizonte, ela custava R$900, eu passei num cartão do meu pai, um cartão internacional que ele nunca tinha usado, e a minha mãe foi tentar parcelar no banco, porque ele ia só numa vez. E eu lembro que a minha mãe, no mês seguinte, chegou a fatura só com taxa de embarque R$23. Minha mãe foi no banco para questionar como é que ia ser. O moço, senhora, não tem como cobrar o que não consta, não tem nenhuma passagem aqui. E eu já em Belo Horizonte. Eu brinco que Deus queria tanto que eu viesse que ele pagou a minha passagem. Né? Então, assim... a vida do corajoso pautado numa direção de Deus e numa palavra de Deus é extraordinária, é sobrenatural e é inspiração para as pessoas. Amém. E hoje está precisando de muitas pessoas assim. Exato. Pessoas que não vivam de milagres de outros, sabe, Flávia? Isso, porque é tão fácil, É né? tão fácil você contar, não que não seja bom, é inspirador. Sim, mas você viveu o seu, que né? ela viva, porque o profeta, ele não dizia, eu quero trazer à memória o que me deu esperança do outro. Ele dizia, eu quero trazer à memória o que me dá esperança, porque ele viveu. Então, a gente precisa ter coragem para viver o que Deus tem pra gente. Sim. E saber que, gente... O mais interessado em que você cumpra a vontade de Deus é o próprio Deus. É o próprio Deus. Então, bora, vamos sair do lugar que a gente está, da zona de conforto, do conhecido. Vamos viver o que Deus tem. Ai, mas eu não sei como é que vai ser. Não tem que saber mesmo. Senão, não é coragem. Quem tem tudo planejado, todo na ponta da caneta. E essa adrenalina é bom também, né, Flávia? Aquele negócio, vamos viver. E vai com medo mesmo. Vamos, com medo mesmo, gente. Tem gente, ai, professora, mas eu tremo as pernas para pegar o microfone. Então pega tremendo, mas Isso vai. mesmo. Né? Então a gente tem que ser corajoso.
Lola, muito obrigada por você estar aqui conosco, uma palavra de Deus, libertadora, Amém. né? E que realmente essa palavra venha gerar muitos frutos. Amém. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. E que você que está nos assistindo, tome coragem aí para fazer aquilo que Deus já vem falando há muito tempo para você. Amém. O programa de hoje está chegando ao fim, mas fica essa dica: seja realmente corajoso em Deus, confie nele. Foi um prazer estar com vocês, mas para continuarmos em contato, nos siga nas redes sociais e interaja conosco. Até o próximo Mulher Real.